Vamos que o papo é seríssimo hoje, né, Rê? Com certeza, a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto, né? Que é o que está mais em voga ultimamente, né, Márcio? Variante Delta e as estratégias de vacinação por causa do surgimento, né, dessa nova cepa aí. São muitas perguntas que surgem aí que a gente precisa esclarecer, né? Até pra gente e pra quem nos ouve também. É muito importante passar informações, mas informações verdadeiras. Você tem dúvidas? Muitas. Eu também tenho. Então vamos nessa. Por isso, a gente convidou aqui, novamente, a imunologista Jaci Garneiro para esclarecer todas as dúvidas da Rê, todas as minhas dúvidas. Isso. E também as dúvidas do ouvinte cidade. Inclusive, já vai pro WhatsApp, fica à vontade para fazer a sua pergunta, 329-9918-1483. Boa tarde, Jaci. Bem-vinda novamente ao Na Frequência. Tudo bem, Jaci? Tudo. Estamos avançando na vacinação, mas ainda tem muito a ser feito, mas estamos bem. Que bom. O importante, né, é estarmos com a saúde em dia e também seguindo, né, os protocolos de saúde que a gente deve seguir, né, Jaci? A vacinação sozinha não vai fazer efeito se a gente não continuar mantendo alguns protocolos. Muito bom. Inclusive a gente sabe que a variante Delta é a mais contagiosa, né, Jaci? Mas aí, ela é mais letal também? A vacinação não dá conta dessa cepa? O que está acontecendo? A variante Delta, ela tem uma questão, ela por enquanto não mostrou maior agressividade, nem maior letalidade, né? Ela mostra, assim, um perfil de alta carga viral. Então, hoje a gente tem que, para cada uma pessoa, pode infectar 9. Muita coisa. Em comparação à variante original, né? Que poderia uma pessoa infectar 3. Nossa. E nessa atual perspectiva de uma pessoa infectar 9 com alta carga viral, o que a gente tem é que a porcentagem de necessidade de vacinados para a gente atingir a imunidade de rebanho e começar a se despedir da máscara, ela sobe de 70% a 75% para 90%. Muita coisa, alto, né? E no Brasil nós estamos mais ou menos com 28%, então não dá para abandonar nada. Por enquanto a variante não foge das vacinas, diminui um pouco a eficácia, mas não foge, mas se a gente continuar do jeito que tá, a gente vai conseguir ter uma variante assim. Mesmo que devagarinho, uma hora vai acabar, né, Jaci? Uma hora pode, né? Pode surgir uma variante que realmente comprometa de forma maior a eficácia das vacinas de qualquer uma, tá? Todas estão demonstrando que tem eficácia e diminui a eficácia nas variantes. Não é uma coisa que a Pfizer continua ou não, todas estão diminuindo, então a gente tem que tomar cuidado. Certo. Ô Jaci, vem cá, Juiz de Fora está liderando aí o número de notificações da variante Delta, né? A quantidade é de 41 entre casos prováveis e confirmados no município. A aproximação com o Rio de Janeiro pode ter contribuído aí para esse aumento? Pode. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado que a gente viu a cidade, né, de forma mais massiva, uma transmissão comunitária da Delta, e pode sim, a gente sabia que isso ia acontecer e chegou bem rápido. Não chegou tão rapidamente, mas a gente sabia que ia chegar assim em questão de semanas. É porque ela é muito mais contagiosa, né? Muito. 3 vezes mais, né? Praticamente. Pois é, e aí, por conta disso, ô Jaci, eu queria que você desse a sua opinião sobre a terceira dose, né? Que vai começar a ser dada primeiro num grupo específico, né? Idosos acima de 70 anos e também as pessoas com baixa imunidade, né? Os imunossuprimidos, né? E que tomaram segunda dose há pelo menos 28 dias, no caso dessas pessoas. Pois é, eu queria saber a sua opinião em relação a essa terceira dose. Ela vai realmente ser mais eficaz? Como é que essa estratégia vai ser feita, né? Olha, quando a gente pensa em termos mundiais, a terceira dose em termos mundiais é vista com receio pela OMS, até pelo criador, né? Pelo cientista responsável pela AstraZeneca, porque você tem um mundo faltando vacina. Então, quando você dá uma terceira dose, você diminui a disponibilidade de vacina para partes do mundo que estão muito atrasados na vacinação. Do outro ponto de vista, essa terceira dose, biologicamente, imunologicamente falando, parece de fato ser necessária. A gente tem que lembrar que o grupo que está tomando a terceira dose agora, além dos imunossuprimidos, serão os idosos acima de 70 anos que realmente têm uma imunidade mais debilitada frente aos outros grupos. Então, essa terceira dose é necessária, independente da dose da vacina mãe que você tomou, né? A maioria, lógico, no Brasil,
que vai tomar a terceira dose agora, tomou o Coronavac ou AstraZeneca, mas isso não é uma questão da vacina, né? Não é que essa vacina não foi eficaz e tem que tomar. Porque mesmo Israel, Estados Unidos, que tomaram Pfizer, também vão entrar com a terceira dose nos grupos. E é uma característica dessa doença, né? A gente vê pelas reinfecções que não induz uma memória de longo prazo, que é o que a gente precisa para uma vacina. Então, essa terceira dose, de um ponto de vista imunológico, ela é importante, de um ponto de vista pandêmico, ela pode atrasar a vacinação no mundo e trazer alguns problemas de atraso de vacinação no Brasil também. Nossa, gente, aí tem os prós e os contras também dessa questão, né, de estratégia vacinal, né? É muito complicado, né? E como a coisa é muito nova também, e eu fico imaginando cientistas numa hora dessa, né, Jaci, para poder trabalhar com uma coisa que é inédita, né? E a gente, de certa forma, a gente está sendo cobaia disso tudo, né? O quanto que isso não... meu Deus, que dia que a gente vai chegar no fim, né? A gente fica se perguntando, né? Bem complicado. Outro dia a gente estava lendo sobre o fim da pandemia, né? A gente tem a sensação que, como a OMS decretou o início da pandemia, ela vai vir um dia, né? Fazer uma coletiva e falar, olha, é o fim da pandemia. E não é bem isso. Na verdade, o fim da pandemia a gente vai sentir na diminuição bem grande do número de casos, na diminuição da presença do vírus e prevalência na sociedade, né? Então, a gente sempre vai ter grupos que vão ser mais suscetíveis, né? Mas a gente vai ter uma diminuição a gente vai ter o fim da pandemia quando a gente tiver todo mundo vacinado e essa transmissão e prevalência do vírus diminuir muito. Então, isso vai paulatinamente acabando. Mas a gente tem que pensar que no Brasil e no mundo todo, inclusive, né? Principalmente no Brasil, mas nós não temos todo mundo abaixo de 18 anos vacinado, é uma população grande, né? Que volta às suas atividades, né? Principalmente atividades escolares, esse grupo não está vacinado. Qual que é o impacto da Delta nesse grupo? Nos Estados Unidos, existe um impacto muito grande de infecção da Delta nos não vacinados, independente de qual é a razão da não vacina. E semana passada, em um dia, os Estados Unidos teve 270 mil novos casos. E muitas crianças infectadas e muitas crianças hospitalizadas em vários graus de gravidade. Então, essa ideia de a criança transmite, ela está muito pautada na linhagem original, que não é bem verdade para a Delta, né? E a gente está estudando o tempo todo para saber como que isso se comporta. Então, a gente precisa saber bastante para entender como agir. Mas o fato é que nós teremos... O cenário que nós imaginávamos de vacinação bianual, ele já dá uma ideia que teremos vacinações anuais até a gente realmente decretar esse fim da pandemia. Uhum. Eu até ia perguntar a respeito disso, tá, Jaci, para você. Então a gente pode considerar que todo ano vai ter essa vacinação, será uma campanha da Covid. Pelo menos até a gente diminuir bastante a presença dele ou isolar ele em grupos mais vulneráveis, né? Que nem a gripe, né? A gente teve vacinação de gripe que é dada para idosos, para crianças menores de 6 anos e gestantes. Num primeiro momento, essa vacinação vai ser para todo mundo e depois pode ser que ela se torne prioritária e essencial para grupos realmente mais vulneráveis. Mas, num primeiro momento, todo mundo tem que vacinar de forma anual, pelo menos até a gente diminuir bastante a prevalência do vírus. E você acredita, Jaci, assim, pelo andar da carruagem, né? Que, por exemplo, no ano que vem, a gente possa tomar também 3 doses, por exemplo, 2 doses e mais uma de reforço? Ou 2 doses só e pronto, até conseguir realmente chegar a uma dose mesmo definitiva? Eu acho que o primeiro proposto vão ser 2 doses mesmo no esquema, porque a gente tem que lembrar que primeira e segunda dose, a segunda dose das vacinas não é reforço, a segunda dose é o esquema vacinal. Isso. A terceira dose de qualquer uma seria o reforço. Eu acho que o ano que vem todo mundo vai tomar o esquema vacinal de 2 doses e vai ser avaliado a transmissão, a taxa de transmissão e a prevalência, para saber se a gente precisa de uma terceira dose ou não, ou ainda só destinar as terceiras doses a grupos prioritários também. Joia. Bom, eu queria entrar nessa questão, você falou dos adolescentes, né, de 12 a 17 anos, com esse episódio aí de demoras, né, de entregas de vacina, principalmente a questão da AstraZeneca, né? Aí a gente chega naquele questionamento, né, Jaci? Qual que é a melhor estratégia vacinal? É priorizar a terceira dose daquele grupo específico
ou começar a aplicação de vacinas nos adolescentes de 12 a 17 anos que só vão poder tomar a Pfizer. E aí? Por enquanto só a Pfizer está liberada para os 12 a 17. Eu acho que a estratégia vai ser contemplar. Eles não estão contemplando todos os idosos, né? E nem todas as comorbidades. Então é só acima de 70 anos e indivíduos imunossuprimidos ou transplantados de órgão sólido. Então acho que com isso eles conseguem avançar nos 12 a 17 com a Pfizer. E a terceira dose desses indivíduos, ela não precisa necessariamente ser da vacina mãe. Então, ela pode ser de qualquer outra, mas eu acho que como eles não colocaram todos os grupos de comorbidade de uma vez e nem todas as idades dos idosos, limitando a 70 anos, é possível que a gente consiga vacinar esse grupo de 12 a 17, mas eu acho que a gente ainda vai ter alguns elásticos aí, alguns tempos que não vão ser do jeito que as pessoas pensam, né? Essa semana foi 17, semana que vem 16, eu acho que por conta dessa terceira dose pode ter algumas rupturas no ciclo vacinal para beneficiar a terceira dose, que é importante, porque senão a gente vai começar a ver uma infecção muito grande de idosos que vai de novo comprometer numa terceira onda o sistema de saúde. Certo. É engraçado a Jacira falar sobre a terceira onda, porque se falou tanto lá no início do ano sobre essa terceira onda e ela não chegou. A gente estaria prestes a ter uma terceira onda? Olha, o que a gente verifica é que acontece aqui no Brasil, 6 semanas depois que acontece nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil. E os Estados Unidos viu um progressivo aumento de casos e viu também um progressivo aumento de hospitalizações, que não culminaram necessariamente, ainda bem, com um aumento no número de mortes. Mas essas hospitalizações já comprometem bastante o serviço de saúde, né? E comprometem de forma indireta também, porque outras coisas que precisariam estar sendo tratadas acabam sendo deixadas de lado um pouco. Então, a gente tem que ficar muito esperto no que vai acontecer até o final de setembro, porque o que me preocupa no Brasil é uma taxa de imunização, né? As 2 doses completas baixa e um abandono progressivo das medidas restritivas, né? A gente precisa usar melhor a máscara, a gente precisa usar a máscara mais correta, porque como ela tem uma alta carga viral, né? Uma pessoa quando espirra ou fala e está com a delta, ela solta uma grande quantidade de carga de partícula viral. Você tem que usar uma máscara realmente bem vedada, bem ajustada e com uma capacidade filtrante interessante, que a gente sabe que é incômodo, né? Então, fazer atividade física com essa máscara é chato, dar aula com essa máscara é difícil, né? Então, o que me preocupa é isso, é que não é que a gente tem uma vacina que não responde mais, mas me preocupa a baixa vacinação com o abandono das medidas restritivas. Certo. Você já falando nessa parte da baixa vacinação, só pra gente ter uma noção, né, Renatinha? Nós levamos 7 meses para ter aí 28, 29%, se eu não me engano, não é isso? Com a dose completa ou dose única. 7 meses. Então, se a gente seguir nesse ritmo, vai demorar um pouquinho mais pra gente tirar a máscara, né, Jaci? Vai demorar e assim, é o que eu sempre falo. A imunização é algo coletivo, porque eu não sei como eu respondo, eu não sei como você responde, então nós só estaremos protegidos numa imunização coletiva mesmo. Antes disso não dá para abandonar a máscara, uso de álcool gel, tentar o mínimo possível aglomerar. Antes disso não dá, porque senão a vacina não vai fazer o papel dela sozinha. Exatamente. A gente precisa ajudar que essa vacina então aconteça da melhor forma possível. Com certeza. Certo. A Renatinha vai contar pra gente agora um estudo, né, Renatinha? Pois é, foi um estudo, na verdade, que foi feito lá na Tailândia, tá? Mas não tem ainda aqueles que fala que é estudo de par, né? Então ele é um pré-print. Isso, não tem ainda, tá? Mas, né, fizeram um estudo, cientistas na Tailândia, que esse estudo apontou que a combinação de doses, né, da Coronavac e AstraZeneca, ela pode gerar mais anticorpos, né? E também tem um estudo alemão que mostra melhora de resposta imune quando combina a Pfizer também com a AstraZeneca. E não é dose de reforço, né? Lembrando que é o completo, né? A vacinação completa, primeira e segunda doses. É possível esse aumento mesmo de anticorpos com uma dose de cada, ou Jaci? Porque as plataformas de desenvolvimento de vacina é muito diferente, né?
Elas são diferentes e os estudos mostraram que essa combinação de primeira e segunda dose, como elas estimulam células diferentes e de forma diferente, a ideia no final é você ter uma imunidade, ter anticorpos neutralizantes, mas as vias que elas fazem são um pouco diferentes. E parece que estimular o sistema imune dessas duas formas um pouquinho diferentes aumenta a capacidade da produção de bons anticorpos neutralizantes. E é muito legal esse estudo, porque ele mostra que se um país estiver com dificuldade numa vacina e conseguir a outra, ele pode substituir esse imunizante sem risco, assegurando a eficácia e a segurança. Muito legal, da vacina. Né? Embora tenham plataformas diferentes, né? Porque Sim. são muito diferentes. Ou já sim. Agora, existe risco aí de falha do desenvolvimento de anticorpos e reduzir o prazo da primeira para a segunda dose das vacinas? No caso, então, da Pfizer e AstraZeneca? Olha, o que a gente observou, né? Que os Estados Unidos e Israel, tô falando bastante nesses, que Israel tá com 70% da população vacinada e está vendo os casos de Delta subir, tá? Por isso que eu falo bem que não é a Coronavac, não é a AstraZeneca, é uma característica da questão vacinal, né? Então, quando você tem nos Estados Unidos e em Israel, eles fizeram um esquema de 28 dias de vacinação. Tinham vacina disponível e fizeram um esquema, porque essas vacinas foram testadas em vários tempos, né, de dose. E eles viram que com 28 dias induziu a imunidade e estudos posteriores mostraram que com 3 meses induzia uma imunidade maior. Mas eles optaram por ter uma porcentagem alta da população vacinada e diminuindo o prazo de vacinação. Então, assim, e esses casos que a gente está vendo acontecendo em Israel sem morte, mas infecção de pessoas vacinadas, sem morte, mas algumas hospitalizações, né? Eles fizeram um estudo muito grande com um profissional de saúde, mostrou que quem se infectou 2 semanas antes de pegar a Covid tinha títulos de anticorpos baixíssimos. Então, assim, não é que a vacina falhou, aí tem as questões individuais e as questões de que essa vacina, então, pode ter, nesses indivíduos, não ter promovido uma resposta eficaz, mas que outras pessoas também vão paulatinamente perdendo a produção desses anticorpos. Então, com 28 dias é bom, mas com 3 meses é melhor. Qual que é o impacto negativo do 3 meses? Você demora mais para imunizar. Exato. Qual que é o impacto negativo do 28 dias? Parece que não é uma imunidade tão forte. Então, são esses prós e contras, mas de qualquer forma, o que mostra é que a dose de reforço vai ser necessária. E que bom que ela pode ser feita com vacinas de outra plataforma. E no nosso caso, vou falar aqui no nosso caso, porque a gente tomou a AstraZeneca, né, Jaci? Tomei também. Pois é, a gente tomou a AstraZeneca e provavelmente a gente não vai tomar a segunda dose no tempo correto aí, porque tá atrasado realmente, né? Aí esse atraso também, não adiantar, mas atrasar, isso também prejudica ou não? Parece que não tem impacto, não. A gente consegue segurar, porque vai ser um atraso de no máximo 15, 20 dias, né? Pelo que a gente está vendo. Então não vai ter comprometimento do seu boom de resposta imunológica, não. Só vai comprometer mesmo a nossa ansiedade, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não tive reação na primeira, tô esperando ter uma reação na segunda. Vai ter então, será que vai? Vou te falar que não é legal não, mas foi uma... Vou combinar, assim, foi uma reação boa, né? Foi uma reação boa, porque eu tive. Pelo menos isso, né? Agora, você estava dizendo aí, Joraci, pra gente, que há um atraso de 15 dias, é isso? O que a gente tá vendo é que assim, quem tinha que tomar dia 20 de agosto tá tomando agora, então tá tendo esse atraso aí de 10 dias, que pode nem ser que atrase, dependendo do que chegar, porque quem tá tomando agora, até falei com os meus alunos, tomou a maioria Pfizer, então não é que tá tendo um desvio de dose da AstraZeneca para os grupos de 20, 19, 18 anos. Ela realmente tá em falta, mas eu acho que corrigindo isso, e agora que acabaram as primeiras doses das pessoas até 18 anos, toda a AstraZeneca que vier vai ser para segundas doses, então tende a diminuir esse prazo mesmo de um atraso. Com certeza. Certo. Jaci, queria que você deixasse uma mensagem então para os ouvintes, uma mensagem para quem ainda não está se cuidando da forma que deveria. Isso. Outro dia eu falei com a Renatinha aqui Na Frequência, eu tenho visto muitas máscaras no chão, nas ruas de Juiz de Fora, uma coisa assim impressionante. Impressionante. E é de deixar o queixo caído, né, Joraci? Eu vi na fila da vacina uma menina sem máscara. Pois é. Né? Pra quê? Aí é complicado, Meu Deus né? do céu. O meu recado é: abrace a vacina, continue abraçando a vacina, vá se vacinar na data, não tenha medo. Toda vacina é boa e toda vacina vai ter que ter a terceira dose uma hora ou outra.
nós não vamos conseguir fazer com que a vacina seja eficiente se não abraçarmos as medidas protetivas. A Delta é uma variante de grande carga viral, então o uso adequado de máscara é importante. Se você não se sente bem com a N95 e usa de pano, lembra que você tem que trocar ela a cada 2-3 horas. A ideal é a N95, ela tem um poder filtrante grande e ela bloqueia muito partícula viral. Evitar, né, ambientes fechados, mas a gente não está mais na época do fique em casa, agora a gente está na época do se cuide, mantenha o distanciamento, use máscaras de grande poder, continue com álcool gel, mas faça um bom uso de máscara, fazendo o revezamento. Essas máscaras não precisa que você coloque no sol, nem passe álcool, né, N95 do clipe. A KN95, ela pode ser usada, só que ela não tem essa vedação tão grande da N95. É um investimento que vale a pena. Procure saber como usar ela e use essa máscara, porque ela vai te trazer uma segurança muito grande. Ela pode ser, só mais uma última pergunta, na verdade, ela pode ser usada não só um dia, né? Mas alguns dias, uns 15, 20 dias mais ou menos. Na verdade, se você comprar ela dia 1º, numa segunda-feira, por exemplo, você usou na segunda, pode voltar a usar ela na quinta. E esse esquema você pode fazer por um mês. Então, legal. Se você tiver 3 máscaras, 2 máscaras, você usa a semana inteira por um mês e cada uma custa R$6 em média. É isso mesmo. Então, não deixe de se proteger, e ela é incômoda, mas se você se acostumar, você consegue, e você pode ficar 10 horas para ela por dia que não tem problema, você vai conseguir respirar. Muito bom. O importante é continuar se cuidando, né, Rê? Sim, muito. Jaci, muito obrigado pela sua vinda. Obrigada, muita saúde pra gente. Por favor. Né? E mais vacina. E mais isso vacina. Aí. Obrigada, Jaci, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto.